Olá, femininas, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um programa muito especial. Como sempre, vamos aprender, vamos trocar experiências, vamos ouvir da palavra de Deus e vamos juntas crescer e sermos edificadas. Hoje, a nossa convidada é uma pessoa muito especial e tem muito a nos ensinar. Então, quero convidar você a ficar com a gente aí até o final do programa. Como sempre, curtir, compartilhar, ativar o sininho, compartilhe o link aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com as suas amigas, com a sua família, porque vai ser um tempo muito especial. E hoje, nesse programa, o tema que a gente vai abordar hoje é muito importante para a atualidade. É muito importante que você fique com a gente até o final e você acompanhe todo o nosso bate-papo aqui. E com certeza você também vai aprender muito, como eu também vou aprender muito. Então, hoje com a gente, a Paty. Se apresenta, Paty, para o nosso público. Eu sou a Patrícia, eu sou professora na rede secular, eu sou líder das crianças do Ministério Infantil aqui da igreja IAMP. Estou aqui hoje com a pastora Michele para dialogar um pouquinho, né, sobre essas várias questões da infância e da educação cristã e botar o papo em dia para passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. É isso aí, gente. Como vocês sabem, eu gosto sempre de trazer pelo menos um versículo para compartilhar com vocês. E como a Paty disse, vamos falar sobre educação cristã, sobre as crianças, sobre infância. E eu quero compartilhar apenas um versículo com vocês hoje, que está lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, para a gente começar, Paty, o programa de hoje, eu quero iniciar falando sobre isso mesmo, sobre instrução, sobre o princípio. Você é professora, como você disse, eu sou professora. Falando sobre instrução, sobre princípio, eu quero que você diga também para quem está nos assistindo quanto tempo você está na área de educação e hoje quais são os desafios para este tempo. Então, pastora, eu me formei em 2015 e logo foi rápido, né? Assim que eu fiz a pedagogia, eu já entrei na área. Mas eu já tinha uma base, porque eu concluí meu ensino médio com o magistério, né, o antigo magistério naquela época, e eu já tinha o desejo de ser professora, né? Esse desejo já vinha desde a minha infância, né, que eu vi primas, a minha própria irmã se formando como professora, então nasceu esse desejo, né, de ser pedagoga. E também lá no meu interior é a profissão que a gente tinha oportunidade, então a gente já estudava o ensino médio já pensando no futuro. E aí eu cheguei aqui, passei um tempo afastado, né, da educação, e logo em seguida eu concluí a pedagogia e aí entrei na área, né? E aí desde 2015 eu trabalho com a criança de 0 a 3 anos de idade, e é um desafio, né? Todo ano, todo início de ano principalmente, a gente se sente assim, a gente volta de férias e é sempre um desafio, porque é muita coisa nova, muita inovação. São muitas coisas que o pessoal cobra da gente, né? E a gente vem tentando construir valores com essas crianças, né? Exatamente. Construir uma base, construir que elas tenham um futuro, que seja uma geração diferente, e mesmo assim... muitas das vezes tem leis, tem normativas que a gente tem que seguir. Aí, às vezes, nosso coração dói, porque, como cristã, a gente precisa, às vezes, desfazer, né, de algumas coisas para poder aceitar, e, ao mesmo tempo, aquela aceitação que não é uma verdadeira aceitação, né? Porque tem coisas que a gente trabalha na escola, mas não é, de fato, o que a gente quer, não é o desejo que a gente quer dar para as nossas crianças. Não é o que a gente acredita, né? Não é o que a gente acredita. Então, isso começa a chocar. Eu mesmo se situacionalmente começa a chocar, porque é você saber o que é certo e, às vezes, ter que desconstruir um pouco aquela ideia
dessa vida cristã para passar, porque às vezes, como eles dizem, né, a escola é laica, a gente não pode estar ensinando, a gente não pode falar de muitas coisas dentro da sala de aula. E eu venho desde 2015, mesmo lutando com essas leis que interferem aí o nosso desafio, o nosso trabalho, mesmo assim, eu venho trazendo a palavra, né, de uma maneira lúdica, de uma maneira simples, mas eu vinha trazendo. E aí, ultimamente, né, outra proibição de novo. Olha, vocês não podem, né, não pode vir falando de Deus dentro da sala de aula, a escola é laica, e cada um tem que ter a sua religião, e é isso e aquilo, mas mesmo assim, nos momentos em que eu tenho oportunidade, eu falo. Mesmo que as paredes tenham ouvidos, que outras pessoas passem, né, assim eu ponho mesmo. em risco até o meu próprio trabalho, mas a gente está sempre ali construindo uma base com eles, né, porque a essência... Deus é a nossa essência, Deus é foi quem nos formou. Então, as crianças precisam saber de onde foram criados e para onde eles estão indo, né? Então, é desafiador. Todos os dias é muito desafio que a gente tem como professora. E sendo professora aqui na igreja, dentro da IAMP, é isso que eu e as outras professoras, a gente tenta trazer para as nossas crianças, né? A base bíblica, a base sólida, construir os valores, os princípios, mesmo que a tecnologia vem se avançando também, porque não é só a geração em si, mas a tecnologia também, ela faz com que as crianças comecem a desenvolver, a pensar muito rápido, a pensar coisas que não tá dentro dos ensinos bíblicos, mas a gente tenta e vamos conseguir, sim, mudar essa geração. Né? Criar uma geração formada na palavra de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Paty, você vê muita diferença ou o que você vê de diferente de 2015 para cá? Porque, como você falou, você trabalha na rede pública, né? Eu também trabalho na rede pública. E o que você disse é uma verdade. A gente enfrenta muitos desafios, principalmente nessa virada de ano ou virada de semestre. Sempre tem uma mudança, muda uma lei, muda a normativa, muda alguma coisa. E a gente, de certa forma, tem que dar uma contornada ali para cumprir o que está escrito, né? O nosso papel ali como funcionárias, mas, ao mesmo tempo, não deixar, como você disse, de pregar a palavra. Mas eu tenho percebido que isso ao longo dos anos está ficando cada vez mais difícil, né? O que você vê, assim, de mais diferente, de mais desafiador de 2015 para cá? Qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade é essa diversidade cultural, né? É um país em que tudo é liberal e, às vezes, essa liberdade faz com que nossas crianças, nossos adolescentes, eles querem essa liberdade, mas não saibam usufruir dessa liberdade. E essa liberdade acaba passando dos limites, né? Então, essa diversidade cultural, essa questão da gente respeitar o próximo, né? Mas tem coisas que o pessoal já começa, como se fala... pensar de forma diferente. Então, eu sinto muita dificuldade nessa questão da diversidade, de tudo, pode, tudo isso, tudo pode, né? Não tem esse limite mais para nada, né? A gente pode deixar a nossa criança fazer o que quer. A gente pode, se a criança quer fazer isso, quer se vestir assim, então a gente vai deixar. Então, eu acho que isso é o meu maior desafio, porque você foi criado, eu fui criado, né? Com minha base, mesmo com não sendo uma família perfeita, mas a minha construção é de família. Construir, ter filhos, né? Meu pai, a minha mãe, aquela, né, família. E aí você vem para uma geração que, às vezes, tudo é mais... tudo é diferente. Então, eu tenho dificuldade de passar isso até para minhas próprias crianças e até para minha própria aceitação. Então, eu acredito muito que essa diversidade... ela acaba me deixando eu muito preocupada também. Né? É difícil a gente lidar com isso, né? Porque é uma geração muito diferente, né?
Eu separei aqui, Paty, 2 temas que eu achei interessante quando eu estava lendo e estudando e me preparando para o nosso programa, como, como alguém da área da educação e como alguém que é cristã. E eu quero compartilhar isso com você e saber se você, como você enxerga isso. 2 coisas que a gente tem que bater muito de frente todos os dias e que para nós que somos cristãs e somos da área da educação, acho que a gente enfrenta isso diariamente. E um é a intolerância, né? Intolerância religiosa. Eu vejo isso muito claro dentro das escolas, de certa forma. Talvez não com palavras diretamente, Sim. mas a gente é agredida, né, em relação a isso. O tempo todo a gente é bombardeada com isso dentro da escola. Né? Isso é geral, é o sistema, né? Não estou dizendo especificamente da escola que eu trabalho ou que você trabalha, mas o sistema em si, a gente é bombardeado com isso todo o tempo. E em relação também ao conservadorismo, né? É como eles olham, quando a gente fala a respeito desse assunto, nós somos vistos como se a gente tivesse falado de algo assim muito grave e algo que de forma alguma pode acontecer e não pode ser aceitável. Eu não sei se você também enxerga isso, mas para mim isso são 2 pontos que são bem difíceis de se lidar hoje no sistema dentro da educação, né? Muito. Porque a gente é atacado e bombardeado com isso o tempo todo, porque se você se mostra em alguns aspectos, em alguns momentos que você defende isso, você não é aceito. E, por outro lado, tem toda a questão, como você falou, da escola, que o Estado é laico e ok. Só que as pessoas também confundem o que isso significa e acabam utilizando disso para um outro fim, né? Fala um pouquinho sobre isso para quem está nos ouvindo. Então, esse conservadorismo, né? Eu acredito muito assim. Por isso que eu falo que eu sou muito... Em trazer esses fundamentos, né? Em trazer toda essa questão. E quando você se bate com algumas leis que são criadas, né? Que vêm para nos afrontar, porque aí eles jogam tudo como leis para que a gente fique mesmo refém daquilo. Exatamente. Entendeu? Então, eles não só da boca para fora, mas aí eles jogam como leis, você fica refém e aí você não sabe o que faz. Aí, muitas das vezes, tem hora que eu até penso assim, né? Eu falo assim, meu Deus, eu vou até, né? Eu fico pensando assim, né? Na hora que a gente vai fazer até um tipo de entrevista, se a pessoa perguntar assim, você é cristã? Aí, o que eu vou fazer, né? Porque a gente vê, eu conheço muitas pessoas que não conseguem mais entrar nem na área do próprio, nem nessa área nossa mesmo, por conta dessas coisas. Por conta de você ser, você ter sua questão religiosa e fazer as coisas corretas e as pessoas não aceitar. E aí gera vários problemas, né? Declarar a crença vira um problema, né? Vira um problema. Então, o que temos que... como a gente crê, né, num Deus poderoso, então eu faço o quê? Eu penso assim, não, Deus está na situação de tudo. Então, a gente vai manter, mesmo sendo uma questão de leis, né, vamos enfrentar. Né? Tem aqueles desafios, mas a gente vai enfrentar. Uma hora, tudo isso vai passar. Então, tem que pensar positivo, né? Tem que ter fé. E aí, a gente vai... É aquilo que eu falei. Mesmo sendo leis, a gente vai enfrentando aos pouquinhos. E com isso, tentando mudar. Né? Aquilo que talvez eu não consiga fazer na minha escola secular, eu faço aqui. Então, modificar isso usando estratégia com outras crianças, né? Com outras... construindo lá dentro também da escola secular, mas também aqui dentro, que é a minha força, porque aqui eu sei que as crianças elas vão crescer, né, segundo a palavra de Deus, então elas vão mudar uma geração. Aquilo que eu não vou conseguir, a minha geração que eu estou formando, elas vão conseguir. E esses desafios a gente vai vencer, né? Mas é muito complicado, pastora, muito complicado mesmo. A gente vive situações, a gente tem relatos
de pessoas assim que enfrentam esses desafios de religião, de ser né, de ter o conservadorismo muito forte e bater de frente e às vezes não ter a oportunidade. É mal visto, né? Mal visto. Infelizmente. Bom, a Paty falou que ela é líder aqui, né, do Ministério de Crianças da nossa igreja, Ministério Kids. Fala pro pessoal, Paty, quantas crianças você atende, quantas pessoas tem na sua equipe? Nós temos agora, nós éramos Ministério Infantil, né, Pequenos Mensageiros. Hoje em dia, nós somos uma coluna, né, porque aqui na nossa igreja nós temos essa ênfase em colunas e aí, graças a Deus, nós conseguimos alcançar, né, essa meta e nós atendemos as crianças aqui, tá em faixa de suas 20 crianças, né, bebês de 1 aninho, né, que estão chegando também, já vem para essa linha conosco. A minha equipe é de 6 professoras, uma auxiliar, porque é uma jovem, aí fica nos ajudando. E temos eu e a pastora Marilúcia, né, na liderança, e onde a gente vem trazendo oportunidade das crianças crescerem na palavra. Então, as crianças, elas são curiosas, elas buscam, e além da gente ensinar, a gente mais aprende com elas do que ensina. Porque muitas das vezes a gente traz um contexto para trabalhar com as crianças, e de repente aquela criança, uma pergunta daquela criança, de uma outra criança, ela gera outras informações e aí leva tudo para uma realidade, mas elas são muito curiosas e a gente faz um trabalho bem estruturado, a gente procura trazer sempre a palavra, não só as histórias bíblicas, mas sempre a palavra voltada para a nossa realidade, para nossas vivências. Amém. E aí as crianças, elas ficam com a gente até os 12 anos, né? Depois ela passa para a coluna de adolescente e vão crescendo e caminhando, né? Mas o importante é que a semente está plantada, né? E a semente plantada ali no coraçãozinho dos bebês e das crianças, ela vai florescer, vai enraizar e aí vão se tornar mulheres e homens fortalecidos na fé. Glória a Deus. Paty, vocês enfrentam, falando agora da coluna ministerial infantil da igreja, vocês já enfrentam situações em que vocês têm que intervir no sentido de a criança recebeu algo lá fora, nessa questão que a gente falou da escola, né? Que acabam recebendo muita informação que é contra aquilo que a gente acredita, né? Como princípio para a vida. Vocês já têm enfrentado situações assim, que a criança, mesmo já estando aqui talvez algum tempo, não sei, ou está chegando agora, e ela traz alguma coisa lá de fora que é necessária essa intervenção? Muitas, pastora. Tem crianças alguns casos que às vezes elas se sentem mais seguras de conversar com a gente do que com seus próprios pais dentro de casa. E aí, eu sempre converso com as meninas para a gente ficar em atenção, né? Até as meninas ou os meninos de 9, 10 anos, 11 anos, que já sabem, já tem ali aquela alfabetização já mais adequada. Então, eles começam a trazer muitas experiências e muitas coisas que eles vivem lá fora. Inclusive, teve até uma situação, né, o ano retrasado, que foi até a própria Isabela, né, que trouxe. Então, elas sempre traz, né, olha, a coleguinha fez algo assim, tia, porque todo mundo me chama de tia, é a tia Paty. Então, a gente leva isso, então aí eu vou e automaticamente eu venho aqui e procuro uma palavra, um versículo dentro daquela situação, né, e trago para ela. Às vezes, aquilo é tão impactante porque às vezes a gente fez um plano de aula, traz alguma coisa que não está dentro. Mas aí eu paro e dou atenção para aquela situação. E aí vou explicar para elas, olha, não é assim, é dessa tal maneira. Olha o que a palavra de Deus fala. Então, aqui está dizendo que a gente tem que fazer dessa forma, nessa seguinte situação. E aí a gente vai, em outros momentos, a gente vai orar para aquelas, né, para aquelas crianças.
Agora, na volta às aulas, eu até fiz uma oração com eles, né, para abençoar o ano letivo deles e tal. E aí teve uma que falou assim... Aí eu pedi para eles chegarem em casa e pedir para o papai e a mamãe orarem por eles, né, pelos materiais escolares dele, pelos uniformes e tal, para abençoar, né, o ano letivo, repreendendo todo o mal. Aí teve uma que falou assim para mim: e se eu não tiver meu pai e minha mãe? Meu Deus. Mas não é a questão de não ter um pai e uma mãe físico. Eu sei que ele tem, porque eu conheço, né? Ele tem o pai e a mãe. Mas ele quis dizer assim, se eu não tiver um pai e uma mãe que vai entender isso, de fazer essa oração. Aí eu falei assim, então eu vou orar aqui especificamente por você, aqui na salinha. E aí quando você chegar em casa, você vai pegar as suas coisas e vai orar. E eu vou estar intercedendo em casa por aqueles materiais seus. Aí eu saí com aquilo pensativa. E aí eu falei assim, nossa, olha que incrível, né? Quer dizer assim, eu falei para eles chegarem em casa e pedir, aí ele falou assim, se eu não tiver um pai e uma mãe. Porque muitas das vezes, pastor, a gente, como pai, como mãe, nós estamos dentro da igreja, mas a gente não tem esse olhar com nossos filhos, com nossas crianças, né? Então, quando a gente tem esse suporte de ter um ministério que cuide disso, já é uma luz, né? É já é uma luz. Ajuda os pais já a pensar, né? A instruir, né? Porque tão às vezes importante. Os filhos, ele tem vergonha de abrir com a gente, com mãe, com pai. Mas quando chega aqui, eles falam. Eles falam entre eles também, né? Tia, eu fiz isso, isso e isso. Ah, é certo? Não, então, por que você fez? Né? Então, o ministério, a coluna ministerial infantil, vem para dar esse suporte para os pais. Não é que a gente vem criar ou mudar, não. A gente vem, só estimular, é só auxiliar. Colaborar, né, Colaborar com essa educação, né? Com os ensinamentos, mesmo que às vezes a gente tem aquela rotina corrida, né? Então, nós estamos aqui para isso, para fortalecer essas crianças, para as dúvidas, né? Eu peço sempre para as meninas para estarem orando, né? As tias orando. Quando eu tenho alguma criança que eu vejo, eu falo, olha, vamos dar uma atenção para essa criança aqui, que ela tá assim. Acredito muito que está faltando alguma coisinha, vamos orar. Eu sempre compartilho também com a pastora Maria Lúcia alguma coisa, algo que eu vejo que está ali fora do comum, né? A gente está sempre orando. E as crianças, elas trazem dúvidas, elas trazem, como eu falei, as curiosidades, elas trazem as experiências que elas vivem lá fora, tudo elas trazem para nós, tudo. E eu conheço praticamente as crianças daqui desde o ventre. Renascendo e vindo para mim. Hoje, quando eu chego, olho algumas fotos de algumas crianças que, quando eu iniciei aqui na Mensageiro, né? Desde que eu iniciei na Mensageiro, que eu faço parte desse ministério. E a gente ia mesmo só para tomar conta, né? Para as crianças não fazer o barulho ali na hora do culto. Mas hoje a gente entende que não é só isso. Né, que a base está no Ministério Infantil. A nossa base das nossas crianças estão dentro dessa coluna. E depois, quando elas vão para outras colunas, elas só vão desenvolver o crescimento delas. Glória a Deus, que lindo. Para você que não conhece o trabalho da Paty, ela já está aqui numa longa caminhada, né, Paty? Fala para o pessoal... quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você lidera o Ministério Infantil? Então, eu acredito que eu já tenho uns 10 anos, né? De Mensageiro. Eu não sei, porque a minha memória é pouco falha, mas acredito que eu uns 10 anos aí. 9 anos, 8 anos, mais ou menos isso aí. De caminhada mais de Mensageiro. Mais tempo do que a Helena existe. A Helena tem 8. Entendeu? Porque a Helena, por exemplo, chegou com a gente, tinha o quê? Um ano, né? Ia fazer um ano. Ia fazer um aninho. Então, já tá aí uma mocinha. Eu peguei a fase dos adolescentes que estão aí já... Nossa, adolescentes já fizeram 15 anos, né? 16 anos. A maioria fizeram 15 anos esse ano. Você vê, assim, era tão piquitico, de repente estão moços e moças. É verdade. E aí...
quando a apóstola, né, eu nem não tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Eu era também uma adolescente também, era muito jovem, né? E aí eu fui ajudando, né? Fui ajudando. A apóstola era à frente desse trabalho, porque ela é apaixonada por essa coluna ministerial. E ela ela foi, né, trazendo um pouco de conhecimento dela, passando pra gente, e aí a gente ia desenvolvendo, e a gente foi crescendo. A gente fazia parte esse ministério era dentro da coluna Marias, né, ali as mulheres com as crianças. E teve muita gente que veio trabalhar comigo, né? Teve muitas pessoas que se afastaram. Mas o importante é que o ministério está aí. O ministério continua crescendo. Amém. Glória a Deus. Os visitantes, quando chegam, são bem acolhidos, né? Tanto por mim quanto pelas outras meninas. As crianças que a gente pega desde o ventre já estão também crescendo muito, né? Daqui uns dias já estão aí saindo desse ministério. Aí está chegando a nova geração, né? Já tem vários pequenos aí que já estão caminhando conosco. E aí eu lidero, né? Praticamente, assim, de liderança mesmo, eu vou colocar assim, que eu tenho tipo uns 4 anos ou 3 anos, que o ano passado ela virou mesmo uma coluna, mas eu já fazia parte dessa liderança já aí desde o início, né? Sempre junto com a apóstola, a Vivian, a gente vem liderando essas meninas e essas crianças. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É um desafio, né? É um desafio também passar para as meninas, porque teve muitas adolescentes que veio trabalhar comigo. E a gente entende que o adolescente hoje está bem, amanhã já não está, né? Só que o dia vai passando, os dias vão passando e vem o amadurecimento, tanto para mim, tanto para o meu ministério, tanto para as meninas que trabalham comigo e para as crianças. Então, a gente vai se modificando, a gente vai se atualizando e a gente vai buscando e vamos aí crescendo juntas, avançando, né? Em nome de Jesus. Eu queria que você compartilhasse com a gente, Paty, como que você prepara as meninas da sua equipe? Como é essa preparação? Então, todo início de ano a gente faz reunião. E nós temos reuniões que às vezes acontece de mês em mês ou a cada 2 meses, né? Dependendo da nossa rotina. Eu sempre falo para elas dos materiais que a gente trabalha, muito o trabalho de materiais visuais, porque o bebê, a criança, quando ela é de 0 a 4 anos, ela aprende muito pelo tocar, pelo ver, pelo ouvir. E aí nós preparamos uma rotina, né, onde a gente tem a oração inicial, nós temos o louvor, nós temos a oferta, dízimos e oferta com as crianças, nós temos a palavra, e aí nós temos uma atividade para ela fixar aquele conhecimento que ela aprendeu. E depois, se der, nós deixamos elas um pouco a brincar. Então, eu falo sempre para as meninas, as professoras, que é o lugar onde a gente tem que fazer tudo isso acontecer. E também tem a parte do lanche, né? Nós oferecemos um lanche para elas. Então, não é só, desculpa, não é só ocupar o tempo. Não. É um culto, tem toda uma preparação, gente, tem todo um estudo, é tudo muito bem preparado para receber as crianças. Isso. Aí, o que eu sempre procuro adiantar? Um material. Aí, esse ano, vamos ter a nossa reunião, onde a gente vai procurar trazer materiais da nossa própria igreja, né? Porque muitas das vezes eu pegava materiais de pessoas que trazem como referência, como Keila Araújo, que tem um ministério enorme no Rio de Janeiro, é uma instituição também com crianças, né? Elas fazem formações para professores, para outras igrejas, né? Então, é uma pessoa que eu, assim, sigo ela e acho ela espetacular. E aí, a gente traz essa base. E esse ano, a gente vai trazer uma base focada da nossa mensageiro mesmo. Visão da igreja. A visão da igreja mesmo,
para nossas crianças. Não que a gente não trabalhe a palavra, sempre o foco é aqui, né? Como eu disse, sempre a palavra, mas esse ano a gente quer desenvolver mais voltada para nossa visão mesmo e preparar esse material e deixar esse material fixo, né? Então, mas as meninas, eu falo para elas, né? Sempre trabalhar o visual. Eu acho que quando a gente trabalha visual, quando a gente trabalha a dinâmica com as crianças, elas aprendem mais do que você só falar, falar. Porque só falar com criança de 0 a 6 anos, às vezes ela não vai fixar. E quando ela vê uma experiência, quando ela vê uma dinâmica, quando ela vê o visual, ela vai fixar aquilo dentro da mente dela e aí ela vai aprender melhor. Vai assimilar, né? Assimilar. Eu queria aproveitar o nosso espaço para você falar um pouquinho com as mães. Você é mãe, tem um filho também, compartilha com o pessoal. E eu queria que você conversasse, falasse com as mães aqui como se tivesse só você e elas agora, ajudando, quem sabe, né? Num aconselhamento, numa instrução. A gente já falou aqui sobre, como diz a palavra aqui que nós lemos, sobre instruir, sobre ensinar. Nós já falamos sobre desafios de trabalhar no secular, né? Com crianças, o que a gente tem como princípio, o que eles carregam como princípio, sobre o seu trabalho na Mensageiros com a equipe, com as crianças, que é um trabalho lindo, fundamental, né, para o tempo de hoje, para o futuro delas principalmente, porque como nós lemos, né, se a gente ensinar hoje, elas vão andar pelo caminho que elas forem ensinadas. Mas a gente sabe que cada família tem os seus desafios, né? Sim. E às vezes, como essa criança que te disse, se não tiver pai e mãe, às vezes ela realmente não tem. Ou às vezes tem uma família disfuncional. Né? Cada um tem seus desafios no seu dia a dia, suas dificuldades. As famílias não são iguais, né? A minha não é igual de quem está assistindo, e nem igual a sua, e a sua não é igual a minha. Cada família tem a sua dificuldade. Não existe família perfeita, mas cada uma tem a sua dificuldade. Sim. Então, você como alguém que é da área da educação, que é experiente, que trabalha com criança há tantos anos, que tem um trabalho lindo aqui na igreja, com essas crianças, que tem instruído crianças, que tem visto aí ao longo dos anos um ciclo, né? De entregar uma criança pronta para o Ministério de Adolescentes. Isso também é muito lindo, porque você vê o fruto do seu trabalho, né? Isso também é algo muito gratificante. É a colheita do seu trabalho, né? O que você diria para essas mães, nesses desafios diários que elas têm enfrentado, talvez com os menores, ou já aí quase indo para a adolescência, com toda a experiência que você tem? O que você diria para elas hoje? Em primeiro lugar, ser mãe. Né? Ser mãe, eu sou mãe solteira. Né? Eu criei o meu filho, ele hoje está com 6 anos, ele nasceu, né, aqui dentro. E eu procuro sempre, apesar de toda a correria que a gente tem dentro dessa rotina, eu procuro sempre ensinar ele. Né? Como esse versículo de Provérbios 22:6, né? Ensine a criança no caminho, e aí quando ele envelhecer, ele vai entender, né? Desse caminho que você, mãe, ensina para ele. E aí o que é mais importante que eu trago assim de experiência do meu dia a dia, eu acho que é a minha referência, eu ser a referência para o meu filho. É o meu exemplo, né, de mãe. Então, tudo que às vezes eu não consigo até falar para ele, mas se ele me vê eu fazendo, ele vai aprender. Então, você, mãe que está do outro lado, você é o exemplo do seu filho dentro de casa. Então, ser essa mãe cristã, ser essa mãe que vai moldar a mente da sua criança, né, do seu filho, é você ser exemplo. Às vezes, você chamar seu filho para fazer um devocional, para fazer uma oração, para ler uma palavra, e a criança de 3, 4, 5 anos, 6 anos, ela não vai querer. O que vai chamar a atenção vai ser as telas de celulares, vai ser a televisão, vai ser os brinquedos. Mas
quando eles veem você fazendo todo dia aquilo, aí vai ter um dia que ele vai olhar e vai falar, não, eu não vou esquecer. Esse é o caminho que você tem que percorrer. Aí, quando ele estiver na fase adulta dele, ele fala assim, eu vi a minha mãe todos os dias nesse mesmo horário, nessa mesma mesa, sentada. Ele vai crescer vendo aquilo. Então, você é a principal referência para o seu filho. Nunca se esqueça disso. Muitas das vezes, não é porque eu sou líder, não é porque eu sou professora. Nós temos nossas fraquezas, nós temos, como eu já falei, temos nosso desafio. Não é simples, não é fácil você, às vezes, cuidar, né, de outras crianças, deixar a sua. Não é fácil você vir para a igreja, cuidar de um ministério e, às vezes, deixar seu filho. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que eu não estou só deixando ele. Ele está vendo tudo que eu estou fazendo. E uma hora ele vai ter o desejo. Que ele vai ver, porque o João, às vezes, ele fala assim... por exemplo, eu tô vindo para a igreja, aí às vezes eu ponho a Bíblia e deixo a bolsa. Aí quando eu saio da porta, ele fala assim, mamãe, é sua Bíblia. Ele não pega dele, mas se ele vê que eu tô deixando a minha, ele fala. Então, assim, é um exemplo. Ele, até na questão, que ele teve um dia que ele falou assim, mamãe, eu vou botar essa moeda no meu bolso aqui que eu vou ofertar. E por isso que a gente... Desde pequenininho a gente ensina, né, o caminho, esse caminho que eles têm que percorrer. Mas não é assim você toda hora, você chegar aqui e falar assim, nossa, eu li aqui na Bíblia que está assim, ensine no caminho que não é só falar, é o compartilhar, a nossa comunhão, né? A gente vê hoje em dia que muitas famílias, mesmo sendo aquelas famílias que tem pai e mãe, não sentem em comunhão com seu filho. Só que eu com meu filho sozinho, eu sento para fazer um devocional. Eu sei que ele, às vezes, ele fica lá olhando para o céu, mas ele está ouvindo. Porque quando ele chega aqui, quando não é eu que estou na salinha com ele, e o João, às vezes, fica muito agitado, brincando. Às vezes, aí, por exemplo, tem hora que a pastora Maria Lúcia, a Ju, fala assim... Nossa, Paty, hoje ele ficou bem. Aí quando eu chego em casa, que eu faço pergunta para eles, ele fala, não fala numa sequência, mas ele fala o que deu. Então, como eu já sei, como eu já tenho um plano de aula que eu passo para elas, aí eu já sei que ele fixou alguma coisa. Então, é isso que eu falo para vocês, né? Esse ensinar é nosso exemplo, né? A gente vai aprendendo com os nossos exemplos. A gente tem exemplo de professores, né? Eu mesma até hoje tenho um exemplo de professores da minha infância que marcou a minha vida. É verdade. Então, tem pessoas que marcam as nossas vidas, né? Tem pessoas aqui dentro da Mensageiro que marcam as nossas vidas. Você vai fazer uma coisa e fala, poxa, olha, fulano faz aquilo bem feito. Então, você vai querer crescer igual aquela pessoa, né? A mesma coisa nós lá dentro da salinha. Eles vão ver aquilo ali, aí eles vão falar assim, nossa... Quando eu crescer, eu quero ser igual a tia Paty, eu quero ser igual a tia Marilúcia, a tia Ju, a tia Silene, a tia Miriam. Eu quero ser igual aquelas meninas. Então, isso eu falo sempre para as meninas. É o nosso maior exemplo. Eles têm nós como referência. E a gente tem que ter isso. Para eles construir essa base. Logicamente que a gente estuda, a gente procura sempre trazer o melhor. Mas nada... Dentro da nossa casa, é nós que temos que fazer. Enquanto eles estão crianças, enquanto eles estão ali pequenos, dependentes de nós somos isso para eles. É a prática, né? É a prática. Nada ensina mais do que a prática. Do que o dia a dia, a vida. Agora eu quero que você fale com as crianças, Paty. Eu sei que pode pensar, é um programa voltado para mulheres, mas eu me lembro que na pandemia... Eu não lembro se eu já falei isso aqui no programa, mas se eu falei, eu vou repetir. Eu me lembro que na pandemia, né, sabe que fechou a escola, fechou tudo, né? E a gente ficou em casa ali, no isolamento, e eu comecei a orar, pedindo ao Senhor uma estratégia. Eu falei, Senhor, a igreja fechou, a gente está tendo culto online, e eu comecei a pedir ao Senhor uma estratégia para evangelizar, para levar a palavra de Deus nas redes sociais, porque naquela época da pandemia pra cá bombou, né? Estourou redes sociais, todo mundo foi pra rede social. E eu comecei a orar por isso. E numa madrugada, o Senhor me acordou e me disse, você fale na internet para mulheres. Foi aí que nasceu Femininas. E eu me recordo que eu falei, mas Senhor, e na oração eu realmente tinha pedido para alcançar famílias. Porque a gente trabalha com criança, então automaticamente a nossa cabeça já vai da criança para a família, né?
E aí o Senhor me disse, se você alcançar o coração de uma mulher, você ganhou toda a sua família. O ministério infantil, ele é isso, né? Porque quando a gente ganha o coração da criança, automaticamente a gente ganha o coração da mãe, a gente ganha o coração da família. Então, você já falou para as mães, e eu quero agora que você fale para as crianças. Por mais que elas sejam pequenas e por mais que seja um programa para mulheres, como eu falei, eu sei que vai alcançar não só a mulher, mas a família dela, porque se ela é edificada, toda a sua família é edificada, né? A Bíblia diz isso, né? Que a mulher, ela edifica o lar, ela constrói, né? Ela fortalece aquilo. Ela faz acontecer, vamos dizer assim. E aí talvez pode ser, para alguns, não tem nexo. Vou pedir para você dar uma palavra para a criança. A criança não vai assistir. Em algum momento, em algum corte, ou até a mãe que vai assistir esse programa, pode falar com a mãe, porque ela sabe os desafios que ela está enfrentando dentro de casa com o filho. E eu sei que vai alcançar o coração de uma família, de uma mãe e de uma criança de alguma forma. Ou talvez uma ministração, não sei, algo que você tenha preparado, algo que já esteja no seu coração aí, que o Senhor já tenha te dado ao longo dos dias. O que você ministraria e diria para as crianças hoje? Crianças, como a gente sabe, vocês são o futuro, né, dessa nação. E vocês, nós temos um bem muito precioso que é ter essa oportunidade de passar a palavra para vocês. E eu gostaria muito, eu desejo do meu coração que vocês possam, quando eu estiver velhinha, eu possa ver vocês fazendo coisas grandiosas para o Senhor. Amém. Né? Aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, que vocês possam alcançar outras crianças, que vocês possam alcançar vidas e que vocês possam trazer, né, como a própria palavra fala, né, o reino de Deus é para os pequeninos. Então, se a gente tem essa intencionalidade agora, que vocês possam, quando vocês crescerem, levar isso com vocês, né? Que o reino de Deus, é para todos, mas principalmente para vocês que são pequenos, principalmente para vocês que tá com essa mente fresca, essa mente que vai se evoluir, mas que vai crescer, mas que vai se amadurecer dentro da palavra, dentro dos valores, né, dos valores éticos, culturais, que o Senhor já permeou nossos corações. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que continue, né, continue com essa beleza natural que vocês têm, com esse conhecimento, com esse esforço que vocês têm. Vocês são pequeninos, mas vocês são os nossos frutos, né? Vocês vão colher dessa semeadura que vai se enraizar aí por muitos anos, né? Eu falo sempre para as crianças, né? E para vocês que estão me assistindo, que não pare de lutar. Mesmo com os nossos desafios, vocês vão alcançar coisas maravilhosas que o Senhor já escreveu, já prometeu e vai cumprir na vida de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. A gente já está quase encerrando. Passa rápido, né? Eu quero dizer para você que está aí, que se você deseja conhecer o trabalho da Paty, deseja conhecer essa coluna ministerial, talvez você também atua aí na igreja que você congrega no Ministério Infantil, está precisando de ajuda, está precisando de aconselhamento, está precisando de formação, você pode encontrar a Paty tanto aqui na Rede Núntios, escreve aí nos comentários, faça uma pergunta, ou pelo WhatsApp, que é 979912620, ou você nos encontra nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, todas as redes sociais você consegue nos encontrar. E eu quero pedir para a Paty deixar o contato dela, que você pode entrar em contato diretamente com ela, porque ela tem muita coisa para te ensinar. Bom, meu telefone é o WhatsApp, que é o 961327208. Eu tenho também as redes sociais, tem Facebook, tem o Instagram.
E nós temos também da coluna, né, Pequenos Mensageiros, no Instagram, @Pequenos Mensageiros. Vocês podem colocar lá dúvidas, sugestões, compartilhar algo, né, conosco. E eu estou lá sempre ajudando as meninas. Na verdade, é uma adolescente que fica responsável, mas a Cecília sempre está ali junto comigo. Eu sempre procuro trabalhar com ela. Vocês podem me chamar, estou à disposição para trocar informações, uma oração, uma ajuda e compartilhar de alguns ensinamentos que a vida me ensinou aí durante esse tempo aí dessa caminhada com o Senhor. Amém. Aproveita, gente. Suga bastante aqui. Paty, eu quero que você ore pelas crianças, ore pelas famílias, com toda a experiência, todo o legado, toda a autoridade que você tem, né? Nessa área, que você abençoe essas famílias, essas crianças, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por compartilhar essa palavra, que o Senhor possa abençoar a cada um que está escutando, que está nos ouvindo agora, que vai nos ouvir um pouquinho mais tarde, seja lá na madrugada, que o Senhor possa levar essa palavra, esses ensinamentos às famílias, às crianças e principalmente às crianças que ainda não conhecem a Ti, Senhor. Que cada uma de nós possamos enfrentar nossos desafios, nunca esquecer da nossa base, que é a fé, que é Te conhecer, que é levar a Tua palavra aos necessitados, aqueles que estão carentes, que estão com sede de Ti, Senhor. Abençoa cada vida, abençoa a minha vida, a vida da pastora Michele, que possamos também, dentro da nossa vida secular, falar mais de Ti, Senhor. E que cada criança seja alcançada, que cada família venha a ser restaurada, liberta. E eu creio que nós teremos uma geração cada dia melhor e mais abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, Paty, por esse tempo. Amém. Por compartilhar com a gente as suas experiências, a sua vivência. Foi muito bom e eu quero convidar você que está aí. Você talvez seja da área da educação. Comenta aí, coloca também os seus desafios diários. Compartilha com a gente. A gente gosta aqui de trocar experiências, as histórias. Pode nos procurar, como eu disse, em todas as redes sociais. E vai ser muito bom conhecer a sua história, poder fazer essa troca. Podemos juntos aprender alguma coisa. A gente aprende com vocês e vocês aprendem com a gente, tá bom, gente? Muito obrigado por este tempo junto mais uma vez. Mais uma vez eu quero convidar você a curtir, a compartilhar e ativar o sininho, porque todas as vezes que tiver aqui um programa novo, algo novo na programação aqui da Rede Núntios, você vai receber a notificação. Então não deixe de seguir a Rede Núntios, me segue lá também no Instagram, Michele Barbosa, e a gente se vê. Um beijo, até o próximo programa. Tchau! Tchau!